Eu sou Era, da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui no vídeo fazer alguns itens da trigonometria no triângulo retângulo, nas relações métricas, algumas, e uma aplicação fundamental. Tá? Então eu trouxe aqui uma tabela que eu elaborei aqui, já é conhecida por muitos de vocês. Eu vou preencher nessa tabela essa partezinha aqui de tangente, tá? Então eu vou preencher essa partezinha aqui com vocês, calculando a tangente de 30 graus e tangente de 60. Claro que isso aqui é uma tabelinha fundamental, mas as tabelas, né, tem muito mais do que isso, do que esses ângulos aqui. Mas aqui é uma tabela, né, simples e que ajuda muito a gente na hora de resolver alguns problemas que a gente ataca, né, que aparece para a gente nos livros ou em alguma situação de concurso, tá bom? Ok? Então aqui nessa tabela o que eu tenho aqui, ó, o ângulo, né? Eu tenho o ângulo, chama de alfa, letra grega, de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aqui o seno de 30, de 45, 60. E aqui o cosseno de 30, 45 e 60. Tem aquela brincadeira, né? Que a gente faz o quê? 1, 2, 3, né? 3, 2, 1, raiz do numerador, todo mundo sobre 2. Mais ou menos assim, tá? Tem gente que canta melhor do que eu. Né? Deixa pra lá, tá bom? Então vamos preencher. Bom, aqui na tabela, quando a gente vai trabalhar aqui com tangente, o que é tangente? Tangente é o seno do ângulo, que nesse caso de 45 graus, sobre o cosseno. Tangente é seno sobre cosseno, mas seno sobre cosseno aqui do mesmo ângulo, de 45 graus, certo? E aí, o que é que a gente tem? Aí, seno de 45. O que é seno de 45? Você vai lá, 45 graus está aqui. É o quê? É raiz de 2. Opa, opa. É raiz de 2 sobre 2. Tudo isso sobre raiz de 2 sobre 2. É isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, sobre o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Então, quanto vai dar isso? Ó, alguém dividido por ele mesmo, quanto dá? 1. Então, seno de 45 sobre cosseno de 45 graus é 1, certo? Ok? Então, repetindo, ó, tangente de 45 graus. Quem é tangente de 45 graus? É o seno de 45 sobre o cosseno de 45. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Alguém dividido por ele mesmo é 1, portanto, é 1 a tangente, ok? Vamos para 30 graus? Então, vamos para 30 graus. Agora, vamos calcular quem? O seno de 30 graus sobre o cosseno de 30 graus, ok? Aqui tem espaço na frente, eu vou calcular. Quem é o seno de 30 graus? Olha lá, seno de 30 graus, está aqui. 1 sobre 2. Vou colocar certinho agora. Sobre, quem é o cosseno de 30 graus? Olha o cosseno de 30 graus. É raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ok? E isso vai ser igual. O que que eu tenho aqui, ó? Esse 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, eu simplifico esses dois. E o que é que ficou? 1 sobre raiz de 3. Eu vou deixar dessa maneira? Poderia, não tem problema, mas é mais comum a gente fazer o quê? Aplicar a racionalização. Racionalizar nesse caso é multiplicar por uma fração igual a raiz do denominador, que é raiz de 3, sobre raiz de 3. E aí a gente tem o quê? Lembra disso? Eu tenho 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, ok?
ok? Para a gente fazer o quê? Tirar essa raiz aqui de baixo. 3 vezes 3 é 9. Eu vou colocar, mas pode fazer direto. 3 vezes 3 é 9. Ó, mais, né, eu tenho o quê? Raiz de 3, porque a raiz de 9 quem é? Raiz de 9 é 3. Eu posso fazer direto? Sim. Então, aqui é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 30 graus. Isso aqui na hora que eu for multiplicar isso daqui, né, eu poderia ter colocado assim, ó, raiz de 3 ao quadrado? Poderia, não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer dessa maneira aqui, tá ok? E também pode fazer direto, ou seja, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, tá ok? Vamos agora para 60 graus. Vamos para a tangente de 60 graus. Quem é tangente de 60 graus? Vamos lembrar? Tangente é o quê? É o seno sobre cosseno. Seno de quem? Seno de 60 graus. Ok? Sobre o cosseno de 60 graus. Quem é o cosseno de 60 graus? Então a gente vai ver agora. Ó, vou colocar igual aqui embaixo, tá? Eu posso colocar igual aqui, como se fosse. Sim, pode, não tem problema. Quem é seno de 60? Olha lá, seno de 60 é raiz de 3 sobre quem? Sobre 2. É raiz de 3 sobre 2, certo? Sobre... Quem é o cosseno de 60? Tá aqui, ó, meio. Cosseno de 60 é meio, tá aqui, ok? Vamos pôr igual na frente, igual aqui, não tem problema, tá? Olha lá, aqui eu simplifico esse 2 com esse 2 sobre o raiz de 3 sobre 1. E raiz de 3 sobre 1 é raiz de 3. Portanto, o seno de 60, ou melhor, a tangente de 60 é raiz de 3. Ok? Então, quando você for fazer a leitura, né, dessas tabelinhas, tá? Então, você tem aqui, olha, você tem aqui o ângulo, tá? Você tem aqui o ângulo, ok? E neste ângulo aqui, você vai calcular o cosseno e o cosseno. Aqui eu coloquei o 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aqui eu já trouxe, né, o valor do seno de 30, do seno de 45 graus e do seno de 60 graus. Também já trouxe, né, o cosseno de 30, o cosseno de 45 e o cosseno de 60. Vamos lembrar que aqui, olha, aqui, né, os ângulos complementares para 90 graus, ó, são, né, iguais ao contrário, ou seja, o seno de 60, melhor, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 60 é igual o cosseno de 30, porque eles são complementares, ou seja, a soma dos dois dá 90 graus. Então, o seno vai ser sempre igual ao cosseno nos seus opostos, ou seja, nos seus complementares. Tá certo? Aí tem aquela musiquinha que eu cantei para não sei cantar. Vai. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Raiz quadrada do numerador, todo mundo sobre 2. Mais ou menos assim. E aí a gente calculou a tangente de 45 graus, nós calculamos a tangente de 30 graus e calculamos a tangente de 60. E como é que se calcula era tangente? Tangente é seno sobre cosseno do mesmo ângulo. Tá bom? Ok? Então vamos agora passar para o próximo. Aqui eu trouxe algo semelhante, tá? Deixa eu resolver aqui com a caneta, com a tinta, aliás. Então aqui é o seguinte, eu trouxe aqui um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Porque, né, eu tenho aqui um dos ângulos é de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Por isso que é chamado triângulo retângulo, que é o triângulo, né, que é o ângulo reto. Isso aqui é o ângulo reto. Por isso que triângulo retângulo. Lembra das classificações de triângulo? Aqui, esse ângulo, eu vou dar um nomezinho aqui de alfa. Vamos dizer que esse ângulo aqui vai ser... Opa!
né? Esse ângulo aqui vou chamar de alfa. E esse ângulo aqui, vamos dar uma letrinha chamada de beta, tá bom? Vamos lembrar que no triângulo, ó, esse ângulo aqui de 90 graus, que a gente já conhece, somado com a alfa, somado com o beta, tem que dar o quê? 180 graus, lembram disso? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, o que significa? Que alfa mais beta tem que ser quanto? Tem que ser 90 graus, porque o outro reto já é de 90 graus, ok? Vamos lembrar disso? Bom, para lembrar, agora nesse exercício eu vou calcular aqui, fazer uma aplicaçãozinha da tabela fundamental. Eu vou calcular aqui seno e cosseno de alfa, seno e cosseno de beta. Depois eu vou aplicar Pitágoras aqui, tá bom? Só para lembrar que é Pitágoras, tá? Então, como é que é calcular o seno de alfa? Alfa está aqui. No triângulo, lembra que no triângulo retângulo, o que eu tenho? Esse lado aqui que é a hipotenusa, isso é a hipotenusa, certo? Esses dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados catetos, ok? Vamos calcular seno, cosseno e tangente desses ângulos aqui. Então vamos alfa, ângulo alfa. Ângulo, como é que se calcula o seno de um ângulo? O seno de um ângulo, e aqui no triângulo retângulo, tá, turma? Só no triângulo retângulo, tá? O seno de um ângulo vai ser o cateto oposto sobre hipotenusa. Eu vou abreviar hipotenusa, é assim mesmo que abrevia, tá bom? Ok? Então vamos lá. Quem é cateto oposto? Ó, cateto oposto é o cateto que está em frente ao ângulo. Cateto oposto é isso aqui. Isso aqui, no caso do seno, vale quanto? Vale 3. Certo? Sobre hipotenusa. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ó. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que nesse caso vale o quê? Nesse caso vale 5. Certo? Portanto, o seno de alfa é 3 sobre 5. Não vou transformar, não vou calcular o alfa, eu vou calcular o seno de alfa, é 3 sobre 5. Ok? Vamos agora para o outro, deixa eu mudar de cor aqui. Vamos aqui para este, cosseno de alfa. Então, cosseno, o alfa está aqui, eu vou continuar calculando isso aqui. Cosseno de alfa vai ser chamado cateto adjacente. O que é cateto adjacente? Que forma o próprio ângulo, ó, um dos lados que forma o ângulo, é esse daqui, ok? Sobre, né, hipotenusa. Então, o seno e o cosseno é calculado sobre hipotenusa, ok? Então, quem é cateto adjacente? É essa medida. Essa medida aqui vale quanto? Vale 4, ok? Sobre hipotenusa. Hipotenusa é a mesma, lembra? Hipotenusa, nesse caso, é 5. Tá aqui, cosseno de alfa é 4 sobre 5. Não precisa dividir, não é nada para isso. Se for necessário na hora de resolver algum problema. Agora vamos para a tangente deste valor aqui, desse ângulo aqui, ok? Vamos para a tangente desse ângulo, do mesmo ângulo, estou no alfa. O que é tangente? Lembra? Tangente é seno sobre cosseno. Ou, ó, tangente é seno sobre cosseno, ou o quê? Cateto oposto, que é mais fácil, né? Sobre cateto adjacente. Ok? É assim, ó. Tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Ou, como eu já conheço aqui os lados, os catetos e a hipotenusa, ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Essa medida aqui. Quem é essa medida? 3. Sobre cateto adjacente. Quem é cateto adjacente? Essa medida aqui. Quem é essa medida? 4. Pronto, está resolvido. Ok? Ah, era, se eu calcular seno e cosseno, ó, ficaria esse valor sobre esse valor. Ó. Aí se simplificaria o 5, ficaria 3 sobre 4, daria no mesmo. Ok? Vamos calcular agora beta. Vamos agora para esse ângulo aqui, ó. Então, como é que se calcula seno mesmo de um ângulo? É cateto oposto sobre hipotenusa. Lembra disso? Né?
certo? Então, cateto oposto a esse ângulo aqui, quem é? É esse daqui, ó. Esse é o cateto oposto. Então, cateto oposto nesse caso vale quanto? 4. Sobre hipotenusa. Hipotenusa não mudou, hipotenusa continua 5, certo? Tá aqui, resolvido. Agora vamos para esse outro aqui. Vamos pegar aqui. Cosseno, cosseno de beta. É cateto adjacente. É essa medida aqui, que vale, olha, é cateto, deixa eu colocar de novo, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente aqui a esse ângulo? Que forma o próprio ângulo aqui, um dos lados. É 3 sobre hipotenusa, que é 5. Pode olhar que dá o oposto, né? Ó, aqui é o seno de alfa, aqui é no cosseno de beta. Bom, e aqui na tangente de beta? A tangente de beta, vamos lembrar o quê? É seno sobre cosseno. Eu vou até fazer isso diferente, mas eu não vou fazer não, é rápido, ó. É cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Essa medida aqui é 4. Quem é cateto adjacente a beta? Essa medida aqui, que é 3. Pronto, está resolvido aqui como calcular seno, cosseno, tangente de um ângulo, um triângulo retângulo. Tá certo? Agora deixa eu abrir aqui um balão. Primeiro eu vou fazer, ó. Vamos lembrar de Pitágoras? Já que eu coloquei um triângulo retângulo, vamos lembrar de Pitágoras. Ok? Pitágoras. Vamos lembrar? Como é que é Pitágoras? É hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo reto ao quadrado, certo? É igual a cateto ao quadrado, né? Mais cateto ao quadrado. Pronto, é assim que a gente fala. Que neste caso aqui, quem é a hipotenusa que eu chamei? Eu chamei hipotenusa de A. Então, é A ao quadrado. Igual, quem são os catetos? B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Ok? E aí, quem é a medida da hipotenusa? 5. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Ok? Igual, quem é B? B é 4, ó. B é 4. Quanto vale o B? 4 ao quadrado, quanto que é? 16. Mais, quem é C? C é essa medida, é 3. 3 ao quadrado, 9. E aí, se você somar aqui, ó, 16 mais 9, 25. Por isso que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Ok? Só para lembrar, né? Já que aqui nós estamos lidando com, neste caso, com um triângulo retângulo, tá bom? Espero que tenha gostado. Se inscreva lá no meu canal, vai até o final, lá o sininho, né? Dá um like, tá bom? Eu sou Era, da Era Palestras e Recursos. Eu quero trazer muito mais exercícios para vocês, muito mais novidades para colaborar com vocês. Até um outro vídeo.